Olá! Começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação, aqui na Multirio e pelo Facebook da Multirio. Já deu para ver pelo figurino da apresentadora que o tema hoje mexe com a paixão nacional do brasileiro e com a paixão também de vários povos. Afinal de contas, estamos na semana de abertura da Copa do Mundo. Então, se você está assistindo a gente, gosta de futebol, gosta de escola, esse programa tem tudo a ver com você. Você já sabe, você manda para a gente as suas questões, seus comentários, conta a sua experiência, como a sua escola está trabalhando a Copa do Mundo, no Facebook, pelas postagens, onde a gente também vai alimentar com conteúdo ali para você dar uma incrementada nas suas práticas, de repente a gente tem alguma coisa que pode te inspirar. E também mande suas perguntas, a gente quer te ouvir. A sua participação é super interessante. Esse jogo de hoje, ele só vai ser completo se você entrar em campo com a gente, hein? Então, participe. E se você estiver assistindo pela televisão, você já sabe, a gente tem o número do WhatsApp, que vai aparecer aí já na sua tela. Então, manda para cá suas questões, tire suas dúvidas, porque o assunto hoje mexe com os nossos brios verde e amarelos e invadem a escola. E aqui do lado, olha, o Hashtag Educa escalou 2 professores assim, top de linha, não é isso? A Denise Acioli, que é professora de língua portuguesa e professora da Escola Municipal Luiz Camilo, aqui em Jacarepaguá, na Zona Oeste, não é isso? Sim. E a gente tem também o Jorge Pereira, que é diretor adjunto, professor de Educação Física, teve a honra de trabalhar durante os Jogos Olímpicos na parte de educação do comitê organizador, e Jorge Pereira, professor da Silveira Sampaio, também em Jacarepaguá. Sejam muito bem-vindos os dois aqui com a gente no Hashtag Educa. Jorge, eu já começo com você. Você tem um projeto super legal na escola. A escola ela vinha com um desempenho baixo, né? E vocês conseguiram, num planejamento, reformular a escola, que tem um título muito interessante, esse projeto a partir desse novo olhar, virando o jogo. Como é que era a escola antes? O que vocês fizeram e por que vocês decidiram olhar como uma virada de jogo para a escola? Olá a todos, prazer estar aqui. Conforme você falou, eu fiquei alguns anos afastado da escola, né? Fiquei 3 anos no comitê, primeiramente trabalhando na área de educação, depois na área de esporte, mas eu já era da escola desde 1999. Quando eu volto para a escola, eu recebo um convite do diretor, o Roberto Prata, para que eu assumisse a direção adjunta da escola. Então, a partir desse momento, eu comecei a ter outros olhares que o olhar de professor não me incluía ter. E um dos problemas era essa questão do rendimento dos alunos. Tá? Curicica, que é onde fica a escola, passou por uma transformação muito grande ao longo desses anos, principalmente por conta das obras do Parque Olímpico, que é muito próximo, então a gente recebeu muitos migrantes e muitas pessoas de fora, e isso fez com que a escola perdesse um perfil que ela sempre teve, né? Que eram de pessoas que já moravam lá, são gerações que estudam na escola. E, como consequência, a gente percebeu um desempenho que era aquém do que nós gostaríamos. Porque provavelmente tinha ali um desnível, Eram né? pessoas que vinham de culturas diferentes, de estados diferentes. No sentido de ano escolar mesmo, Exato. Né? Idade, série. Isso, defasagens, né? E aí, então, a gente começou a perceber que nós precisávamos resgatar uma espécie de orgulho de ser Silveira. Que a gente acha que para qualquer escola, né, quando o aluno tem, todos nós provavelmente temos isso, essas lembranças positivas das nossas escolas, né? E a escola ela não pode ser só um prédio ou um espaço de passagem. A partir do momento que nós observamos principalmente o rendimento e o vínculo desses alunos com a escola, nós começamos a criar uma série de atividades e ter uma série de iniciativas que nem tinha esse nome virando o jogo. Esse nome ele acabou surgindo, foi uma consequência, né? Um dia a 7ª CRE nos chamou para conversar sobre essa questão do desempenho, nós mostramos todas as iniciativas que nós estávamos fazendo, eles gostaram
E aí ele falou assim, qual o nome do projeto? E aí eu e o Roberto, que é o diretor da escola, ficamos sentados assim, discutindo, parecia que nós estávamos criando um enredo de escola de samba, porque assim, vai ser tal coisa. Não, tal coisa não tá bom, vai ser outra coisa, até que chegou virando o jogo, né? Acho que tem muito a ver com essa questão. Eu e o Roberto somos de educação física. Então, o virando é uma coisa assim, é um processo contínuo, né? A gente não considera que o jogo já tenha sido virado, né? O jogo está em andamento e o placar pode ser mudado, positivo ou negativamente, a qualquer momento. Então, a gente fica de vigília para que seja positivo sempre. Vocês vão acompanhar aí nas postagens, tem as fotos. Fantástico o projeto. Os professores colocaram contas nos degraus, à medida que os alunos vão subindo, eles vão visualizando algumas questões matemáticas. Tem ângulos desenhados no chão, não é isso, professor? À medida que abre... Essa a gente está em andamento agora. Nós estamos executando esse do ângulo, né, que é o próximo da matemática. Até por conta dessa deficiência que é cultural, né, com relação à matemática, a gente está tentando modificar. Agora, você comentou uma coisa que me chama a atenção, que é o seguinte: virando o jogo tem a ver com garra. A gente vê isso muito no esporte. O esporte acaba trazendo essa linguagem. Talvez, para um professor de educação física gestor, isso seja mais natural, mais medular, digamos assim, né? Porque você tem a ver com garra, com meta, com objetivo e com trabalho de equipe, né? Verdade. Só se ganha, um time só ganha no coletivo. E até aquele que parece que é isolado, por exemplo, alguém de atletismo, tem um técnico por trás, tem toda uma equipe por trás. Então, como é que você avalia isso? O olhar do professor de educação física para o todo? Não, você está corretíssimo. Na verdade, o processo foi acontecendo e nós só fomos tomando conta, tomando pé dessa história quando a gente foi vendo o todo mesmo. E aí nós chegamos à conclusão que era o seguinte, do servente ao pai do aluno, era importante envolver todos, né? Então, por exemplo, meritocracia. Nós começamos a identificar aqueles alunos que nós chamávamos de alunos de destaque a cada bimestre. E o destaque não é só o destaque que tenha o conceito MB, né? Por exemplo, uma turma com muita deficiência, um aluno B, ele poderia ser considerado um aluno de destaque. Ou o aluno MB poderia não ser o destaque se o geral, se o todo dele não correspondesse a isso. E nós fazemos questão de, a cada bimestre, fazer uma premiação, nós entregamos um diploma, uma diplomação, e nós fizemos questão de convidar os pais. Nós achávamos que os pais não iriam comparecer, né? E foi virando o jogo, porque os pais foram em massa e a cada bimestre ia aumentando, a ponto da gente já não ter mais espaço na quadra para botar os pais. E a quantidade de alunos que começou a querer também ser destaque foi aumentando, então o resultado foi melhorando. Esse envolvimento foi para todos, né? Em um determinado momento eu inverti, secretamente com os alunos, nós fizemos uma homenagem que se chamava Para Você Eu Tiro Meu Chapéu, em que nós criamos um diploma que os alunos entregaram a todos os funcionários da escola, desde a merendeira até o pessoal da limpeza. E isso foi criando um processo de aproximação, e o clima foi ficando melhor. Agora, quando a gente vive, isso que você está falando tem a ver com cultura escolar, tem a ver com hábito, tem a ver com pertença. Quando a gente pensa em Copa do Mundo, né, um evento, ou Copa do Mundo ou Olimpíadas, um evento grande desse jeito, esses significados, esses sentidos também passam quando a gente pensa em pátria, quando a gente pensa em nação, aquilo que a gente está representando. E aí, eu já vou chegar no projeto da Silveira Sampaio, que a Silveira Sampaio, gente, ela não fica só nessa questão do virando o jogo, não. Ela foi além e veio para a Copa do Mundo também com competições. Mas só que a gente precisa antes falar de um trabalho magnífico feito com a Denise, que é em cima do país sede da Copa. E aí também tem a ver com paixão, tem a ver com sentido, tem a ver com cultura, cultura escolar e a cultura que você trabalha na sala de aula, né? Moscou é gol. É gol, um passeio pela Rússia. E aí, como é que é o projeto? O projeto, na verdade, ele surgiu por vontade minha, né? Eu sempre fui fascinada pela Rússia, né? Um país fantástico, imponente. E aí eu pensei assim, eu vou trabalhar... O Brasil, nós já trabalhamos na Copa anterior. Na Copa, quando a gente foi sede. Né? E eu vou trazer a Rússia, né, para Luiz Camilo.
tá? Vamos apresentar a Rússia para o Luiz Camilo fazer uma viagem, né? A gente vai fazer ao contrário do que essa de Queiroz falou. A gente vai transformar a imaginação em realidade. E aí as matrioscas invadiram a Luiz Camilo. Aí eu comecei a pensar no que a gente poderia fazer e nós começamos com leituras de textos, né? Vários textos. O primeiro texto foi sobre a premiação da mascote, da Zabivaca, né? O Pequeno Goleador. E a partir de então, né, nós começamos a falar sobre o que a Rússia representa, quais são os significados da Rússia, o que a Rússia tem para nos oferecer, né? O Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor. E a Rússia? A Rússia tem as matrioscas, né? Aí eu comecei a apresentar, nós lemos a lenda das matrioscas, e a partir dali as crianças ficaram fascinadas, né? Porque eu trabalho com o primeiro segmento, né? Do 1º ao 5º ano. Então as crianças, quanto mais, né, a questão lúdica, ela permeia, né, o imaginário infantil, do desenho. Então o lobo siberiano, né, a mascote, e a matriosca são duas imagens que são fortes. A gente tem lobo nas fábulas, a gente nas histórias, nos contos. Então aí nós começamos a pensar, trabalhamos as matrioscas e fizemos uma oficina de matrioscas com massinhas. Olha aí, essas imagens estão nas postagens. Está assistindo pela TV? Ó, mobile aqui, está aí no nosso Facebook, hein? As imagens das matrioscas estão aí. E eles ficaram, assim, super empolgados, né? E, na verdade, a ideia surgiu com um aluno, né? Ele pegou a massinha e começou a modelar. E eu percebi que ele estava tentando fazer uma bonequinha. Aí eu falei, vamos fazer uma oficina? Aí ele falou assim, posso fazer? Posso tentar? Eu falei, com certeza. E todos juntos nós fizemos né, as tentativas, as bonequinhas saíram, e a gente resolveu compartilhar essa nossa experiência com a escola toda. Com a escola toda. Você também foi além, né? Tem gastronomia, sim, trabalhou matemática. Nós trabalhamos a matemática, fizemos campo de futebol, trabalhamos reta, espaço, né, ponto, trabalhamos os ângulos, e trabalhamos também a geografia da Rússia, trabalhamos a fauna, a flora, trabalhamos a língua, exatamente, os nomes, né, o que significa, por que Praça Vermelha, né, o que significa Zabivaca. Qual foi a reação dos alunos? Porque é uma cultura extremamente diferente da nossa. Para começar, gelada, uma língua diferente, a grafia do alfabeto é diferente. Totalmente diferente, cirílico, né? Então, eles ficaram super empolgados, até porque a Rússia tem monumentos, né, a arquitetura russa ela é muito imponente. Então, a Catedral de São Basílio foi um choque para eles, assim, eles acharam assim, magnífico aquilo ali. Então, eu passei vídeos, né, nós assistimos a vários vídeos sobre os pontos turísticos da Rússia, né? E o que mais encantou, né, a turma foi a catedral. E aí nós fizemos vários trabalhos, fizemos redações, frases, um campeonato, né, um concurso de slogan, tá? E vamos trabalhar agora o Bolshoi, né? O significado, o que significa Bolshoi, que é grande, né? Grandioso. E eles deram a ideia até de nós pegamos algumas pequenas bonecas, que são aquelas poli, né? Umas bonecas pequenininhas, e eles estão transformando as bonequinhas em bailarinas. Olha aí, professor, então não é desculpa, a gente tem a possibilidade, na verdade, dá trabalho, né? Tem que fazer uma pesquisa, mas a gente tem a possibilidade de trabalhar artes, né? Artes cênicas, dança, teatro, gastronomia, né? A gastronomia, você disse que você chegou a trabalhar comida com eles, nós fizemos, né? Todos fizemos cardápios, o cardápio russo com algumas, né? Entrou o estrogonofe, né? Entrou o estrogonofe, foi o primeiro da lista. Olha aí. O estrogonofe foi o primeiro da lista, e eles ficaram, assim, impressionados, porque não sabiam que o estrogonofe era de origem russa, né? E que, na verdade, a única diferença entre o nosso estrogonofe e o deles é que o deles é servido com batata frita. E o nosso vai o arrozinho básico e a batata palha, que a gente gosta tanto. Exatamente. Agora, a gente tem já uns comentários aqui das participações. Vamos lá. Simone Lima, Luiz Camilo, equipe nota 1000. Ó, parabéns aí para Luiz Camilo. A Cristiane Arigoni, Clarice Campos, Roseli Pereira.
Nilza Regina, acho que é da Mota, Glorinha, a Alegna Ciaron, falei seu nome certo? Espero que sim. Vanessa, Ednei e Rita Mota assistindo com a gente. Muito obrigada, viu, pela participação e pela audiência. A Roseli Pereira, ela fala o seguinte: os jogos, as competições são excelentes formas de trabalhar com as crianças, podemos assim dizer, mais agitadas, que precisam gastar energia. Aí, professor de educação física, viu? E a professora também com as massinhas, né? Sim, é verdade. Mas o que pode fazer para atrair aquelas que não gostam de se exercitar, as mais introvertidas? Ó, a pergunta de $1 milhão. É assim, não sei se para responder essa questão, se já dá para entrar no Meu Planeta é uma Bola, porque... Então vamos apresentar. Que eu acho que ficaria mais fácil. A gente sai da sede da Copa do Mundo, agora da Rússia, e vai para todos os outros países participantes da Copa, tirando o Brasil, que é o projeto... O Meu Planeta é uma Bola, né? Anualmente, na Silveira Sampaio, a gente tem o Jogo das Bandeiras, que são as Olimpíadas Internas. E planejamento é fundamental, né? Você não consegue trabalhar absolutamente nada na vida sem o planejamento e a escola, muito menos. E numa das discussões de planejamento nossa, em 2010, nós estávamos discutindo o Jogo das Bandeiras de 2010, quando alguém da equipe de Educação Física propôs: por que esse ano tem Copa do Mundo, era a Copa do Mundo da África do Sul, por que a gente não trabalha uma Copa do Mundo aqui? E esse ano especificamente a gente trabalha com o futebol. Foi legal, a ideia foi bem aceita, mas nós falamos, bom, mas aí o futebol fica restrito, né? Então, quando é a Olimpíada Interna, você tem uma série de outras atividades, desde o esporte ao jogo e brincadeira popular, como o cabo de guerra, o queimado, então você contempla um número maior. Como é que nós podemos fazer para que um número grande de crianças possam estar envolvidas? E aí nós começamos a desenvolver o projeto. E o projeto precisava ser multidisciplinar. Então, o que era assim, a copinha virou Meu Planeta é uma Bola, né? E nós começamos a montar o que dá para fazer. Coincidentemente, o número de turmas que nós tínhamos na escola era similar ao número de países participantes. Né? São 32 seleções, 32 países. E nós tínhamos 30 turmas. Aí tínhamos que excluir 2. Né? Foi excluída, naquela época, foi excluída a África do Sul como país sede, né? E aí a escola virou uma África do Sul e o Brasil, né? Porque todo mundo ia querer ser o Brasil. Então, na verdade, o corpo pedagógico da escola é caracterizado de Brasil. Esse ano é o contrário, né? Esse ano continuamos nós, Brasil, e a Rússia foi excluída. Então, a escola está caracterizada como Rússia, né? Então, a professora estava falando aqui do trabalho desenvolvido lá, que é muito bacana, muito legal. Nós deixamos essa tarefa para o 9º ano, porque faz parte do processo de protagonismo dele. As matrióticas também estão lá, né? Eu espero que amanhã, que é o último dia, tenha um festival de estrogonofe na escola. Olha a dica, olha aí. Aí, alunos do 9º ano, por favor. Estrogonofe na merenda amanhã. E aí, com batata frita? Pode ser até a palha. Mas com batata frita acho que vai ficar mais gostoso, né? E aí, o que acontece? Todos os outros professores acabam sendo incentivados a participar, porque a cultura é muito ampla. Né? Então, cada turma virou um país. E o legal é que isso foi trabalhado de tal maneira que hoje você chega na escola e você pergunta lá para uma 1601, vocês são quem? Eles não dizem 1601, eles falam, sou suíça, somos Suíça. Né? Então, vocês jogaram contra quem agora? Jogamos contra a Austrália. Eles incorporaram isso. E o incorporar fez parte do processo que foi feito interdisciplinar, porque cada disciplina foi trabalhando diferentes aspectos culturais que iam desde a geografia, da história, da arte, da música, com esses alunos, a ponto deles se tornarem cidadãos desses países na escola. Né? Então, tem espaço para todos, inclusive para aqueles que irão jogar. Né? É o que a gente fala sempre. Claro que a gente incentiva o maior número de pessoas participando do jogo, né? Mas o jogo é uma das coisas que acontece no Meu Planeta é uma Bola. É o que eu falo, a gente até fala. O Brasil tem milhares de atletas profissionais de futebol. Estão indo 23 para a Copa. Mas você pode participar de uma outra maneira.
um dos exemplos eles têm que apresentar questão de cultura. E agora tem o K-pop, se eu não me engano, né? Que é muito forte na Coreia. Tem as meninas de uma determinada turma, que é a turma da Coreia, que elas não estão jogando, mas elas estão ensaiando diariamente, já estão uniformizadas, que amanhã tem a apresentação do K-pop delas, entendeu? Então, respondendo aqui a nossa colega perguntou, né? Você tem como expandir, né? Porque os grandes eventos, a gente até brinca, né? Os Jogos Olímpicos ou Copa do Mundo é uma feira multicultural imensa que até tem jogo. Então, é a mesma coisa com relação à escola. Você estava comentando durante a apuração, antes da gente, enfim, chegar aqui nesse momento do programa, tem todo um momento prévio de produção e na conversa com o professor no telefone, você deu um exemplo muito legal da turma que foi a Dinamarca na Copa passada, não é isso? Foi. Que eles se mobilizaram no sentido de fazer as camisetas, mas também de ir além. Teve a surpresa do nome, né? Conta pra gente um pouquinho, que isso é curioso. Olha, professor, imagina isso com a Rússia, hein? Legal. Porque eles não são obrigados a terem um uniforme, mas eles são incentivados a jogarem com a roupa na cor da seleção do país que eles representam. Só que, surpreendentemente, praticamente todos querem fazer uniforme. Eu acho que as fotos estão no Facebook, então, se estiverem, vocês vão ver lá que eles fazem, criam a marca lá do fabricante. As confecções de Curicica lucram. A gente já está pensando em pedir patrocínio. E aí, essa equipe da Dinamarca, que foi um trabalho muito bem feito com os outros professores, que falaram sobre a questão do clima, a cultura, a questão do nome, de repente, eles chegaram com a camisa feita, com a camisa representando a equipe da Dinamarca, e tinham jogadores com camisa de manga curta e manga comprida. E aí, chamou a atenção, falei, não, porque a gente descobriu que a Dinamarca é um país muito frio, então eles jogam muito de camisa comprida. E, de repente, quando eu olho atrás, os nomes todos terminavam com 100, né? Porque é uma característica de lá. Então, tinha, assim, o Matheus 100, né? O Cláudio 100, tinha o João 100. Porque foi todo um trabalho de cultura desenvolvido. Isso é legal, porque você amplia o conhecimento. E, nesse mundo hoje de conhecimentos tão instantâneos, né? É muito legal quando você vê que há uma imersão na questão da cultura e esses alunos ampliam os seus conhecimentos. E eles nos surpreendem sempre, né? Porque isso não foi obrigado. Eles nos surpreendem sempre. A gente tem as participações aqui, ó. Vamos lá. Temos Ana Batista, parabéns ao trabalho das escolas. Comentário do Caio via WhatsApp. Acho que seria bem legal falar dos mascotes da Copa. A atual Zabivaca, é isso? Zabivaca. A pronúncia é essa? Zabivaca. E os Pequeno anteriores, nas aulas de ciências, os animais, seus habitats, características. Você acabou falando do lobo siberiano, as avaliações, né? as minhas avaliações, né, internas, né, que tem a da rede, né, e tem as internas. Foram todas elas sobre a Rússia, tá? Suas características, cada uma com um texto específico, tá, sobre a Rússia. Então, nós falamos, na verdade, nós fizemos uma comparação entre o habitat do lobo-guará e o habitat do zabivaca, do lobo siberiano. Tá? E eles conseguiram visualizar... Porque um é na tundra, exatamente, o outro é no cerrado. E eles conseguiram, ainda que que a gente não esteja na Rússia, e que eles não conheçam a Rússia, mas conhecem sim, na imaginação, que a gente transformou em realidade, eles conseguiram perceber a diferença. Professora, jamais o lobo-guará viveria lá na Rússia, porque ele é de clima temperado, o nosso clima aqui é mais quente, né? E, ao contrário, também o lobo siberiano jamais poderia... Aí um aluno falou assim, poderia viver sim. Interessante. Eu falei, onde? No zoológico. Eu falei, muito bom, porque existe... E teria uma climatização. Exatamente. Tudo bem que ele estaria preso, exatamente. mas tem uma climatização. Mas estaria no Brasil. Foi essa questão que ele levantou. Então, na verdade, poderia sim. Tá? Desde que fosse no zoológico, num ambiente propício para o lobo. Né? E é legal que é o pensamento lógico, exatamente, né? A associação. Então, né? na verdade, esse trabalho, ele promove uma interação e uma participação, não um conhecimento efêmero, mas significativo. Não, os alunos vão construindo o conhecimento à medida que vão entrando em contato com aquela cultura. Isso mesmo. A gente tem aqui mais participações, olha, vamos lá.
Tem os comentários do WhatsApp da Elaine Américo, do CIEP Raimundo Ottoni e da Escola Municipal Nações Unidas. Em língua portuguesa, trabalhei o romance A Nuvem, em que exploramos vários aspectos da história da Rússia. Tá vendo? Muito legal. A Rússia, ela tem esse lado meio enigmático, né? Apaixonante. Sim, assim. é misterioso, né? É, E né? até porque, pesquisando sobre a Rússia, todos nós, né? Porque eu pesquiso junto com os alunos, nós pesquisamos juntos, eu levo a pesquisa para a sala de aula, e eles perguntaram se os russos eram alegres como os brasileiros. Porque nas imagens que a gente vê, eles são muito sérios, né? E aí eu falei, não, eles são mais sérios, porque, na verdade, é outra cultura. Ninguém é igual a ninguém, assim como eu não sou igual a você. Aqui nós temos pessoas de comportamentos diferentes. E lá também. Só que, na verdade, a gente está falando de um povo, né? Não de uma pessoa especificamente. E eles perceberam, eu falei que eles eram mais retraídos, mais sérios, mais, segundo, né, relatos de pessoas, né, com quem eu conversei, o russo, depois que ele conhece, né, a pessoa, ele já fica mais descontraído. Né? Também tem toda uma história toda do uma povo, exatamente. Tem o clima, né? E é bom porque o aluno vai tomando para si a noção de diversidade. Eu acho que esses grandes jogos trazem também isso. É uma chance que a gente tem de trabalhar na escola a questão da diversidade cultural, da diversidade étnica, né? Olha só, temos aqui Juliana Oz. Parabéns, Denise. Orgulho de ver o trabalho reconhecido. Rita Mota, parabéns pelo reconhecimento de um trabalho de qualidade. Margarete Lobo da Silva. Será que é minha parente, Margarete Lobo? Será? Tanto lobo hoje, né, nesse programa. Parabéns aos professores que desenvolvem projetos com os alunos, mesmo com tantas dificuldades que enfrentam na educação. Parabéns. Tem a ver com a garra, né? A virada de jogo do país, né? Vamos lá. O programa já está chegando nos minutos finais, aí sem prorrogação, né, Marcelo? 3 minutos? Ó, meu bandeirinha aqui, o Marcelo já me levantou. 3 minutos, então sem substituição, sem prorrogação. O que eu queria perguntar para vocês, tem uma fala do Jorge que foi muito interessante, que enquanto a gente estava conversando, e que eu acho que você traz isso também, né? A oportunidade de você trazer tudo isso para a escola pública, para a gente falar de um universo que muitas vezes, pela dificuldade, assim como a fala aqui do colega Deus Parabéns, né? Mas você poder trazer a cultura de outros lugares, fazer uma viagem sem sair da escola. Como é que vocês avaliam isso, né, do ponto de vista, e aí do professor, mas do gestor também? O ganho para a escola e a escola como um todo, o servente, o corpo de professores, o corpo docente, os alunos, as famílias. É inegável. As dificuldades existem, né? Mas a gente tem algumas opções. A opção corre atrás, vamos virar o jogo, né? Vamos botar o time em campo, vamos à luta. A gente não vai esquecer as dificuldades, mas senão o time também não entra em campo, né? E tem uma coisa que eu acho que é fundamental. A gente não deve nunca subestimar a competência dos nossos alunos. Eles sempre estão aptos a dar show, eles precisam ser incentivados. E a gente nunca pode esquecer que eles são adolescentes, que o mundo em volta tem uma série de outras coisas que pode chamar mais atenção do que a escola. Mas a escola está ali. A escola é um local de vínculo e nós sabemos que a escola pode fazer a diferença, com todas essas dificuldades, né? Então, eles nos surpreendem. Como os pais estão nos surpreendendo, os pais estão pedindo, principalmente os pais dos alunos que entraram esse ano na escola, que a escola é de segundo segmento. Posso assistir o jogo? Pode. A gente quase estende o tapete vermelho, né? E eles estão lá torcendo pelos filhos e tal. As então, matrióscas dos alunos. Exato, as matrióscas estão ali. Então, a escola ainda é a grande referência, com todas essas dificuldades. E a gente tem que acreditar neles. Denise, a gente já está terminando. Você quer complementar? Sim, o projeto do Jorge complementa nossos projetos se complementam. E eu acho que o grande desafio está em fazer com amor. Eu acho que quando a gente faz o nosso trabalho com amor, eu acho que tudo é possível, né? Então, eu acho que é isso, a mensagem é essa. Um grande beijo à comunidade Santa Maria, Luiz Camilo. Tá? Meus alunos estão de parabéns.
Denise, Jorge, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Hashtag Educa. São jogadas, assim, se a gente puder dizer, que nos enchem de orgulho e, assim, é bom que a gente tenha uma torcida mesmo por professores cada vez mais aguerridos e com vontade de fazer a virada de jogo acontecer. Obrigada pela participação de vocês. Você que acompanha a gente pela televisão e pelo Facebook, ó, tem comentários e mais conteúdo para você nas postagens do Facebook e no portal da Multirio. A gente se vê no próximo Hashtag Educa. Até lá. Ó, boa torcida, hein? Tchau.